Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu sou mestre em Educação com pesquisa na área de Educação Ambiental. Talvez você já me conheça nas redes sociais. Talvez você já tenha assistido algum vídeo meu falando de Educação Ambiental. Bom, não é o primeiro vídeo que eu falo sobre educação ambiental, então eu quero que você hoje conheça um pouco mais do meu trabalho, certo? O meu trabalho como educador ambiental. E aí você perceba as possibilidades que existem para você construir projetos escolares que tenham uma temática importante na área de ecologia, educação ambiental, e tudo isso feito com materiais de baixo custo para que você tenha condições de fazê-lo sem gastar muito dinheiro. Esta é uma turbina eólica. O objetivo dela é trabalhar exatamente a energia eólica. Justamente o tema de hoje é energia eólica. Então, aqui você tem uma turbina eólica feita com uma única latinha de alumínio, certo? Que pode ser de qualquer refrigerante, certo? Então aqui uma latinha de refrigerante, um canudo de plástico, certo? Aqui um limitador que é, na verdade, o lacre da tampinha da latinha de refrigerante e palitos de sorvete. Muito bem, tudo isso para mim custou apenas o quê? O valor da cola. O restante, com uma boa tesoura, certo? Bem amoladinha, você consegue recortar essas latas de alumínio à vontade e trabalhar com eles energia eólica. E tem mais. Além disso, você está fazendo uma reciclagem de um material. Então você pode trabalhar também problemas ambientais, como por exemplo o alumínio, certo? O descarte do alumínio, a matéria-prima do alumínio, o tempo de decomposição do alumínio, o problema sério dos canudos de plástico que são descartados também por aí e assim por diante. Então você usa um material reciclado para construir um projeto de reciclagem, mas com um outro objetivo: trabalhar também um projeto relacionado à energia eólica. Agora, dá uma olhada nesse aviãozinho aqui também, feito de lata, tá vendo? Olha lá, pode ser de qualquer refrigerante, aqui ó, e ele funciona também de forma eólica, tá vendo? Esse aviãozinho, ele tem o objetivo de funcionar com o vento. Então, a brincadeira desse aviãozinho é ser acionado pelo vento. Como vocês podem ver, ele é feito com materiais também reciclados, como tampinhas que podem ser de refrigerante. Aqui tampinhas foram usadas, as tampinhas de suco natural e assim por diante. Então, esse projeto teve duplo objetivo. Primeiro, trabalhar a reciclagem do alumínio. A problematização foi sobre o alumínio, certo? E sua presença na natureza. E aí, então, a partir disso, nós associamos duas questões, tanto no catavento como no aviãozinho. Quais são essas questões? Dupla questão. Primeiro, o problema do lixo de alumínio, de descarte de alumínio. Esse é um problema. Segundo problema, a energia eólica, tá? Uma matriz energética. E aí você trabalha aqui como um brinquedo e ali como também um brinquedo, mas porém é um brinquedo feito com um material que estava no lixo. O custo dele é apenas da cola. Certo? Então é isso que eu quero apresentar para você. Eu quero motivar você a participar do meu curso, certo? Olha só,
eu quero que você observe, por exemplo, essas outras estruturas que eu trago aqui. Então aqui, por exemplo, passando pela parte de matrizes energéticas, esse é um catavento, certo? Ele é produzido com materiais reciclados de lixo eletrônico. Então, na própria escola, nós fizemos uma campanha para a coleta de lixo eletrônico. Então, os computadores, os equipamentos que passam por algum tipo de desgaste por conta do próprio tempo e que depois eles acabam servindo como lixo, eles são reaproveitados para esse tipo de finalidade. A energia eólica era o tema gerador e a reciclagem do lixo eletrônico. Aqui tem vários tipos de lixo. Por exemplo, aqui tem os palitinhos, são palitinhos de sorvete. O suporte é uma caixa, certo? Uma lata tirada de um equipamento de informática, jogado ao lixo. O motor é um motor também feito, é um motor de impressora, certo? Elástico, essa bobina, ela é uma bobina feita com material de informática também. Esse suporte canudo de refresco. As pás do catavento são, na verdade, pedacinhos de palito, né? Palito de sorvete, palito de churrasco e as caixinhas de isopor. Então a gente está reciclando a parte de lixo eletrônico, o canudinho, o equipamento plástico também eletrônico e o isopor, certo? Essa correia também é de impressora velha, certo? Aqui vocês estão vendo, tá? Ela em movimento, acionada pelo vento, e a lâmpada de LED que está sendo desenvolvida, que está acendendo por conta disso. Então, nesse ponto, eu também estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando gerador, certo? Diferença de potencial, geração de energia, explicando para eles que todo motor elétrico pode ser um gerador quando ele é invertido e que eu posso gerar energia elétrica através de quê? Através de motores elétricos reutilizados, tá bom? Que estavam indo para o lixo. Esse outro tipo de experimento aqui eu uso, de um lado, também um motor de impressora, certo? Aqui tem as peças de impressora, aqui está o motor, aqui está uma correia também de impressora, que a gente pegou e desmontou. Aqui as lâmpadas de LED. Essa correia está amarrada do outro lado, em um disco, são dois discos, 2 CDs, certo? Então aqui são 2 CDs, certo? Essa manivela, porque isso aqui é de girar manualmente, é um cursor de papel de impressora. Aqui também o parafuso e essa porca plástica é da impressora. Então aqui você tem uma espécie de correia, né, de borracha, e aqui você tem uma rodana grande e uma pequena. Então aqui você pode trabalhar, por exemplo, né, a máquina, certo? Você pode trabalhar a diferença da circunferência, certo? Porque o eixo aqui é menor, o eixo aqui é maior. Então aqui o que acontece? Quando você dá um giro aqui, equivale a muitos giros aqui. Então com uma pequena meia volta aqui, dá uma volta inteira, e que dá a energia suficiente para acender a lâmpada de LED. Aqui está ele inteiro, foi montado sobre uma caixa, né, um pedaço de tábua. Tábua de quê? Tábua de caixote, tá? Tábua de caixote, tá vendo? E aqui com a lâmpada de LED acesa, aqui, ó, tá vendo? Então você tem aqui, olha a forma de V da polia. Então são 2 CDs e aqui no meio você tem o que? Papelão. Então você fez o círculo de papelão, fez o sanduíche e passou uma fita em torno do papelão para não enganchar a borracha.
Então isso aqui você dá para trabalhar geometria, dá para trabalhar física, enfim, física dá para trabalhar essa parte do eixo pequeno com o eixo maior, certo? A relação entre eles e tudo mais. Então tudo isso é ideia de coisas que eu já fiz e que eu quero passar para as pessoas para que isso se torne, por exemplo, nosso material de trabalho, tá bom? Outra coisa aqui também, ó, outro tipo, esse ventilador que eu achei estava jogado perto daqui de casa, levei para a escola, desmontamos ele, usamos a parte da frente dele. Aqui você tem uma tábua, aqui você tem uma vareta de impressora velha e em cima uma lâmpada de LED. Aqui está a impressora, nos cedeu também o motor que virou gerador, com uma pequena adaptação. O que a gente fez? Um eixo central e aqui ele está em movimento. Repare, a hélice, quando ela gira, ela aciona o motor elétrico, transformando-o em gerador. E aí o que aconteceu? A lâmpada acendeu. É uma demonstração de gerador eólico também, para colocar os alunos em contato com essa realidade que é a energia eólica. Tá certo que isso é uma coisa que para o futuro vai fazer com que eles entendam que a energia eólica é viável em nosso país, visto que o tamanho que ele tem, as áreas livres que ele tem, as correntes de ar que ele tem, até porque ele tem um litoral muito grande, as correntes marítimas de ar, elas impulsionam as turbinas eólicas. Então tem todo um trabalho de histórico, tem todo um trabalho de funcionamento de energia eólica, a sua questão ambiental, o seu fator físico, a ciência física entra com a parte de motor elétrico e tudo mais, né? Aqui é uma parte que nós fizemos que é em tamanho maior. Aqui já é um gerador eólico muito legal que ficou e foi colocado numa área livre, tá? Por quê? Porque ele é grande. Esse foi feito para gerar a tensão elétrica necessária para acender lâmpadas de 12 volts. Então essa conversão também ela pode ser trabalhada com eles. Então aqui você tem as pás são feitas de zinco, tá? Aquelas calhas de telhado de zinco, certo? O miolo dele tem a roldana aqui, que é uma polia comprada em desmanche de carro, no caso de um Opala, certo? E o motor que está atrás, vocês vão conseguir ver, ó, ela está em movimento. Então vocês estão vendo ela em funcionamento. Então ela tem um rabicho, um cursor. Então ela está, né, fazendo o seu trabalho. Então colocado no lugar alto, ela capta o vento. Aqui na parte de trás tem essa pá, né, que faz com que a frente do gerador fique sempre de frente para o vento, então ele vai procurando o vento, por isso que a gente chama isso também de catavento, né? Porque ele é como se fosse aquela flor do girassol, está sempre na direção do sol, e esse aqui está sempre na direção do vento. Então isso aqui é um equipamento feito também na escola, tudo bem? Agora aqui você tem quais são os materiais. Então aqui é um material mais sofisticado. Então, por exemplo, essa parte, o miolo, o coração dele, que é o motor, né? Isso aqui, ó, aqui, então foi feito com peça de carro também, como vocês podem ver aqui, uma peça de carro, certo? Que aí tem aí 14 volts, 90 amperes. Então, isso aqui foi tirado de um carro, também no desmanche, foi comprado isso aqui, certo? Então foi comprado essa parte aqui, tá? Que é o motor elétrico dele. E aqui, ó, como eu falei para vocês, do Opala saiu essa parte aqui, esse sino. Do Opala é legal porque ele é em forma de sino, então ele deixa as pás longe do mastro, que é para não ficar batendo. Então aqui as peças foram montadas e aí foi erguido aquele catavento.
Então aqui é uma parte importante. Então aqui você tem a imagem dele. Está aqui a fiação para ele. Então pode ser adaptado com uma bateria de carro, certo? Que vai carregando durante um certo tempo, tá? E está sempre carregada para você fazer o quê? Para você ter a energia quando precisar. Você não precisa do vento para gerar energia. Essa energia ela pode ir para um armazenador, que é uma bateria. Ele carrega a bateria e quando você ligar, a luz acende e não fica piscando conforme o vento, tá bom? Então isso aqui é uma outra estratégia que nós fizemos, certo? Ainda na parte de energia, nós tivemos também, em outra situação, eu trabalhei com esse tipo de material, caixas de leite e garrafas PET, fazendo o que? Aquecedores solares. Só que o aquecedor solar de água, então você não está usando mais a energia do vento, você está usando a energia do sol, então você está usando uma energia que também é bastante abundante em nosso país. E aqui você tem aqui as dobraduras nas caixas de leite. Aí você trabalha antes a conscientização. Esse material, essas caixas de leite são tiradas do lixo, aliás, nem chegam ao lixo, elas são lavadas em casa mesmo, são armazenadas, lavadas, e elas têm camada de plástico, de alumínio, de papel. Não pode ser descartada em qualquer lugar. É um problema sério o descarte dessas caixas longa-vida. Então aqui nós demos uma utilidade para ela, assim como também as famosas garrafas PET tão problemáticas no mundo inteiro, certo? Então aqui funciona a montagem do aquecedor. O aquecedor também, essas caixinhas depois de dobradas como bandeirinhas, são pintadas com tinta fosca, vocês estão vendo aqui. Enquanto isso é montado a parte de encanamento, né? Canos de meia polegada são montados aqui para fazer uma grade, certo? Então essa grade ela vai ser uma serpentina, onde a água vai percorrer e vai ser aquecida. Notem que ela também já está sendo pintada de preto para poder fazer um efeito estufa. E aqui o aspecto do aquecedor solar para a água de banho, né? Fica numa inclinação de 45 graus. A água ela sobe, ela vem por baixo, ela sobe, né? E aí, enquanto ela sobe e vai para o cano de cima, ela é aquecida justamente por causa do abafamento que essas pequenas estufas causam. Isso é quanto mais garrafas você faz, você tem aqui uma média de 1, 2, 3, 4, 5 garrafas, uma aqui de 5, com uma outra aqui 1, 2, 3, 4. Então juntando todas você tem, quanto mais fileiras de garrafa, mais água quente você vai ter em cada montagem, tá certo? Isso é colocado no telhado e aí você tem uma situação de aquecimento de água para economizar energia elétrica. Aqui também é um aquecedor que é feito com o quê? Olha só, aqui está a fonte de água, que isso aqui é só um teste, está em cima de uma laje. Então aqui o que é isso aqui? Isso aqui é uma travessa de bolo, é uma forma de bolo, tá? E o que é essa serpentina? Essa serpentina, isso aqui nada mais era do que um varal velho, um varal de apartamento, aqueles que sobe e desce nas áreas de serviço. Eles são feitos de canos ocos. Então o varal estava velho, foi trocado. Então o que é que a gente fez? Nós serramos ele em pedaços, tá? Para fazer essa serpentina. E nas curvas o que você tem? Mangueira de nível. E essas mangueiras de nível fazem a conexão, as curvas. Então isso tudo coberto com o quê? Com uma chapa de vidro, certo? Que foi obtida de uma estante quebrada. Então isso aqui é uma chapa de vidro para causar o aquecimento maior desse sistema. E a água sai quente por aqui. Também é uma ideia para que as pessoas
que queiram economizar energia elétrica no aquecimento de água possam fazê-lo através de projetos simples como esse, tá? Então, pessoal, são essas coisas que eu gosto de fazer e são essas coisas que eu quero motivar nesse meu primeiro curso que eu montei. E você quiser participar desse curso, eu ficarei muito grato com sua participação. Os links para a participação estão aqui no final da descrição, certo? Acesse lá, veja, certo? O curso tem aulas gravadas, tem e-book gratuito, o curso dura 20 aulas e tem certificação no final, embasamento teórico, formação em educação ambiental, tá? Nos parâmetros curriculares, e tem também um projeto que eu realizei, que é diferente desses que eu mostrei para vocês entenderem como é a dinâmica da construção de um projeto, um estudo de caso, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E olha, depois que você assistir aqui, não esquece de dar uma checada lá no link, tá legal? Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau!